Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao nosso assunto de química orgânica, hoje nós vamos começar um bloco sobre reações orgânicas. Dando um foco hoje em reações de substituição. Mas dentro da ideia de reações orgânicas, além das reações de substituição, vocês têm que ter em mente que nós vamos ver também no futuro reações de adição, reações de oxirredução e reações de eliminação. Certo? Nessa aula, então, de reações de substituição, nós vamos ver uma introdução a essas reações de substituição, ver substituição em alcanos, substituição em ciclanos e substituições no benzeno, certo? Bom, quando a gente vai conversar sobre substituição, pessoal, o nome já sugere que nós vamos ter um elemento que vai ser trocado por outro. Basicamente, ele pode definir reações de substituição como reações em que um átomo ou um grupo de átomos é substituído por outro átomo ou outro grupo de átomos. É muito importante vocês entenderem que esse tipo de reação orgânica ela é característica de compostos saturados como os alcanos, ciclanos, aletos de alquila, entre outros, e também é uma reação presente nos anéis aromáticos. Quando a gente conversa sobre anel aromático, lembra lá do benzeno? O benzeno ele possui aquelas três ligações, aquelas insaturações, ele é representado por insaturações em três insaturações, mas você já sabe que ocorre um deslocamento dessas insaturações. O benzeno, que é um anel aromático, ele sofre pelo fenômeno de ressonância, ou mesomeria, também conhecido. E quando a gente conversa sobre reações orgânicas no anel aromático, é importante vocês entenderem que as reações de substituição, elas apresentam uma melhor, elas são reações que são mais bem aceitas pelo anel aromático. Por quê? Vamos olhar aqui nesse gráfico. Nós temos aqui, ó, pessoal, o anel aromático reagindo com YZ. Essa reação ela toma dois rumos. A ideia aqui nessa representação. Uma que é um produto resultante de adição, uma reação orgânica de adição, na qual você irrompe insaturações e adiciona o substrato no lugar dessas insaturações, e o outro caminho, que é uma reação de substituição. O que acontece? A aromaticidade do anel benzênico ele gera uma estrutura muito instável, pessoal, estável. Quando você reage num produto e gera um produto de adição, você rompe essa característica de aromatização, gerando um produto que não é tão estável quanto o reagente. Então, às vezes, isso não é viável, pessoal. De tal maneira, quando você realiza uma reação de substituição, quando você gera um intermediário, aqui ó, carbocátion, o intermediário que possui uma alta energia, que ele é necessário para ocorrer a reação química, você gera no final da reação de substituição um produto que restaura a característica de aromaticidade. De tal maneira, então, que restaura, mantém um produto tão estável quanto o reagente. Então, quando a gente conversa sobre reações de substituição, a gente vai ver de forma mais pontual, quando a gente for conversar sobre o anel benzênico, que reações de substituição, o anel benzênico ele apresenta ele aceita melhor uma reação de substituição do que uma reação de adição. Beleza? Bom, quando a gente vai conversar então sobre substituição em alcanos, a primeira substituição que a gente vai discorrer um pouco é a de halogenação. E pelo próprio nome já sugere então que ocorre a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio do alcano, lembra lá? Alcano é hidrocarboneto, então só tem carbono e hidrogênio. Então ocorre a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por átomos de halogênios. Halogênios sempre já vem na cabeça, a família 17 da tabela periódica, sempre lembra lá, flúor, cloro, bromo e iodo, são os quatro principais. Tanto que a ordem de reatividade, que vocês têm que ter em mente também, é dada a ordem de eletronegatividade. O flúor possui maior reatividade, partindo depois para o cloro, bromo e iodo, certo? Além disso, vale ressaltar que o mecanismo de reação
é a substituição por radicais livres, reações de cadeia. Ocorre a formação de um carbocátion. É uma reação onde você gera um intermediário eletrófilo. Esse eletrófilo, pessoal, o nome próprio já sugere, ele tem afinidade por elétrons. Se ele tem afinidade por elétrons, ele tem uma carga positiva. Então esse eletrófilo, ele ataca o carbono, gerando esse intermediário carbocátion. Carbocátion é um carbono com uma carga positiva, que de tal maneira, então, vai aceitar o restante, o substrato com o qual ele está reagindo. Muito importante, olha no nosso exemplo aqui, nós temos metano reagindo com cloro, pessoal. Uma halogenação do metano. Reação que ocorre com a necessidade de calor, 250 a 400 graus Celsius, luz UV ou luz UV. Por quê? Porque é uma forma de você acelerar o processo, entendeu? Um mecanismo de você facilitar, um fator que influencia na velocidade da reação. Para gerar ali, ó, pessoal, cloro-metano. Além de cloro-metano, o que gera o produto? Ácido clorídrico. Então, o resultado de halogenação em alcanos, lembre-se sempre, gera um haleto de alquila e um hidrácido no caso, né? Outro dado que é muito importante que vocês têm que ter anotado é que a facilidade de substituição do hidrogênio. Carbonos terciários, eles possuem uma maior reatividade que carbonos secundários, por sua vez, de carbonos primários. Não vamos perguntar carbono quaternário por quê? Porque carbono quaternário não está ligado ao hidrogênio, né, pessoal? Carbono quaternário ligado a 4 carbonos. Por isso que não está aqui. Sempre lembre-se disso. Reações de substituição é a substituição do hidrogênio. Beleza? Então, a halogenação em alcanos vai gerar como produto sempre haleto de alquila e um hidrácido. Resultante, esse hidrácido vai ser de acordo com o halogênio que ele está reagindo. Outra reação que nós temos de substituição em alcanos é a nitração, pessoal. Nitração, como o próprio nome sugere, vai ser a adição de um grupamento nitro, NO2. É uma reação que vai ocorrer entre alcanos em fase gasosa e ácido nítrico concentrado, HNO3. Necessariamente, uma reação de nitração, pessoal, você vai substituir aquele hidrogênio na mesma ordem, lá, a mesma preferência, carbonos terciários, secundários, primários. Tanto que nosso metilbutano, ele vai ter a preferência para reação, gerando ali, ó, o 2-nitro, 2-metilbutano. Reação que necessita de temperatura também. E ocorrendo esse ácido nítrico concentrado, porque você necessita de uma grande quantidade para gerar o eletrófilo que vai realizar o ataque. Certo? Outra reação de substituição é quando você substitui o hidrogênio do hidrocarboneto, do alcano, por um SO3H, pessoal. Vale ressaltar na reação anterior que produto de nitração, sempre um nitro composto com água. O hidrogênio que estava ligado, ele é deslocado para a hidroxila que estava do ácido nítrico, gerando água. Consequentemente, quando você tem uma sulfonação, que é a substituição de hidrogênio por um grupamento sulfônico, SO3H, você gera, além de um etano sulfônico, no caso que um hidrocarboneto com um grupamento sulfônico, você também gera água. O mecanismo é muito parecido, uma vez que você está reagindo com dois ácidos. Produto, então, de reação de substituição, seja por nitração ou sulfonação, vai ser sempre, no caso da nitração, nitro composto. No caso de uma sulfonação, um hidrocarboneto com um grupamento sulfônico e um ácido sulfônico, no caso, né, um grupamento sulfônico e água em ambos os casos. Reações que também necessitam de temperatura para facilitar que elas ocorram, certo? Quando a gente vai conversar sobre substituição em ciclanos, lembra lá, ciclanos são hidrocarbonetos sem saturações, porém de formato cíclico, pessoal. Eles formam anéis. As reações de ciclanos, elas seguem a mesma ideia dos
das reações dos alcanos, a única diferença é que o composto vai continuar mantendo o seu caráter cíclico. No caso aqui, por exemplo, ele está mostrando o resultado de uma halogenação com cloro, no qual você tem um ciclo pentano reagindo com cloro, com todo o produto de halogenação em substituição vai ser o haleto alquila com ácido hidrácido. No caso aqui, reagindo com cloro, vai gerar ácido clorídrico, certo? E substituição no benzeno, pessoal. Quando a gente conversa de substituição no benzeno, você tem que ter em mente que os processos vão ser parecidos, você também halogenação, nitração, sulfonação. Nós vamos ter mais dois processos que serão a alquilação e a acilação. Porém, aqui no caso, por partes, vamos começando. A halogenação também vai ocorrer a substituição de um hidrogênio por um dos halogênios. Só que o que vai ter aqui de diferença de uma substituição em alcanos? Você vai necessitar de um catalisador ali, ó, pessoal. Por exemplo, o cloreto de alumínio, que ele é um ácido de Lewis. Outro tipo de catalisador também é o cloreto de ferro 3, que esses catalisadores vão facilitar com que ocorra a reação. A halogenação, então, você tem um anel benzênico, ele vai lá reagir, por exemplo, aqui com o cloro, na presença do ácido de Lewis, que vai ser o catalisador, gerando ali, ó, cloro-benzeno e ácido clorídrico. O produto vai ser a halogenação do substrato e o hidrácido, no caso aqui, cloro com cloro, ácido clorídrico. Quando a gente conversa sobre nitração, pessoal, no anel benzênico, vocês têm que ter em mente que ocorre também uma outra etapa. No caso aqui, ó, a nitração ela vai substituir um hidrogênio por um grupamento nitro, só que quando você reage com o anel benzênico, você se faz necessária a presença de ácido sulfúrico concentrado. Por quê? Antes de ocorrer a reação com o anel aromático, nós temos que ter formação do eletrófilo. Ocorre então a formação do íon hidrônio através de uma reação entre o ácido nítrico com o ácido sulfúrico, gerando esse íon, que é um íon que tem um caráter eletrófilo, extremamente reativo. Ele vai atacar a reação, o local da insaturação, substituindo os hidrogênios, e o hidrogênio do benzeno vai reagir com o grupamento OH liberado pelo ácido nítrico, pelo ácido nítrico. Produto, nitro composto e água. Beleza? Quando você conversa sobre sulfonação, você também precisa de ácido sulfúrico, mas aqui uma temperatura ambiente, a própria temperatura ambiente já realiza o processo. O mecanismo de reação, uma sulfonação em benzeno, no anel benzênico, é muito parecido com o da nitração, só que dessa vez você não precisa de um catalisador. O próprio ácido sulfúrico concentrado, ele reage entre si formando o eletrófilo, que também vai atacar o local da insaturação, entrar no lugar de um dos hidrogênios para tentar estabilizar aquela carga positiva, aquele intermediário, o hidrogênio, um dos hidrogênios envolvidos no carbono que estava em saturação, ele é liberado, permitindo a substituição, e ele reage com o íon hidróxido que é formado a partir quando ele se solta do ácido sulfúrico, do grupamento sulfônico. Como eu havia comentado, existem mais dois processos envolvendo substituição em anel benzênico. O primeiro deles é a alquilação de Friedel-Crafts. Todas essas reações de Friedel-Crafts, eles envolvem, pessoal, a presença de um ácido de Lewis. Aqui no caso tem o cloreto de alumínio. Essa reação, esse ácido de Lewis, ele se faz necessário como catalisador porque existe uma reação do substrato com esse ácido de Lewis para formar o intermediário eletrófilo, que vai ter essa capacidade de atacar o anel benzênico e realizar o processo de substituição. Quando a gente fala de alquilação,
você está falando de um haleto de alquila, pessoal. Então você tem aqui, ó, por exemplo, um benzeno reagindo com um cloretano na presença do catalisador cloreto de alumínio, ocorrendo a formação, esse ácido de Lewis ataca o substrato cloreto de alumínio, gerando o intermediário que vai ser o eletrófilo, que vai atacar o anel benzênico no mesmo processo. Ataca o local onde está a saturação naquele momento, ocorrendo a substituição daquele hidrogênio pelo o grupo alquila e gerando como produto ácido hidrácido, no caso aqui um ácido clorídrico. Por quê? Porque o cloro, o cloro é o que está nesse haleto de alquila. Quando você vai fazer uma acilação de Freire-Crafts, já sabe então que vai ter a presença de ácido de Lewis. Além disso, essa reação vai também ocorrer com um haleto ácido em presença desse ácido de Lewis. Então aqui, ó, cloreto de etanoíla também reage com o ácido de Lewis, gerando o eletrófilo que vai atacar em saturação e ocorrer ali, ó, a substituição do hidrogênio no anel benzênico, gerando também hidrácido. No caso ali, o hidrácido que vai ser gerado, ele é de acordo com o haleto de alquila que você está, o haleto de ácido que você está utilizando. Normalmente se usa o cloreto de algum ácido orgânico, o cloreto de etanoíla, ou o cloreto, mas o halogênio nesse tipo de reação normalmente é cloreto. Então, como consequência, vai gerar ácido clorídrico. Mas é interessante você ter isso em mente, que o hidrácido gerado é sempre consequência do haleto que você está utilizando, certo? E substituição no anel benzênico, pessoal, o anel benzênico tem 6 carbonos. Normalmente você pode ocorrer outras substituições no anel benzênico. Porém, a partir do momento que você tem uma primeira substituição, esse substituinte ele vai ditar aonde que vão ocorrer as próximas substituições, certo? Então, você tem que ter em mente que no anel benzênico, nós temos aqui, ó, o anel benzênico, nós temos posições orto-meta-para, certo? Vamos desenhar aqui para ficar mais fácil a visualização de vocês. Certo? Temos o anel benzênico. Aqui, ó, X. X vai ser um substituinte qualquer por enquanto. Na presença aqui, pessoal, carbonos 2 e 6 são posições orto, sempre orto. Carbonos 3 e 5 são posições meta. Carbono 4, posição para. Orto-meta-para. Para memorização é legal colocar um ritmo. Eu sempre coloco um ritmo para memorizar. Orto-meta-para. Então é uma forma que eu arrumei para memorizar essa questão. Orto-meta-para. Pessoal, o orto-meta-para, você tem que ter ideia que o meta, ele não se dá tanto... Vamos guardar da seguinte maneira, que a posição meta, ela não se dá tão bem quanto a posição orto-para. Mais ou menos para fixar também. Por quê? Dependendo do substituinte que você tem aqui no lugar de X, ele pode ser um orto-para dirigente, ou seja, ele pode direcionar para as posições 2, 6 ou 4, orto-para dirigente, ou dependendo do substituinte aqui que você tem no X, ele pode ser um meta-dirigente, só para a posição meta. Quando você tem um orto-para dirigente, você tem um ativador. Quando você tem um meta-dirigente, você tem um desativador. Muito importante, quais são os substituintes no local do X que são ativadores e qual o substituinte que tem que ter no X para ser um desativador? Vamos olhar aqui, ó. Aqui ele traz uma relação de alguns orto-para dirigentes e meta-dirigentes. Mas isso é o grande resumo, o macete que eu tenho para passar para vocês é verificar se esse substituinte de X possui dupla ligação. Se ele possuir dupla ligação, ele provavelmente vai ser um meta-dirigente, pessoal.
provavelmente. Se não possui insaturação, for só ligações simples, que possui nesse substituinte aqui, você tem um ortoparadirigente, certo? Então, esse é um macete que eu passo para vocês guardarem quando você vai realizar uma segunda reação de substituição no anel benzílico, certo? Pessoal, por enquanto era isso que eu tinha para conversar com vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, valeu!